Aí, então, aula sobre princípios das cores, né, que envolvem aí todos os tipos de prótese, né, que a gente quer copiar a natureza, né, e fazer a cor ideal, a cor perfeita. Então, vou passar aí conceitos gerais das cores primeiro, né, e para a gente ir focando depois na parte odontológica, né? A cor, então, é um assunto bem interessante, né? A gente tem, né, vários artistas, alunos aí, né? E a cor é uma das coisas que a gente explora em qualquer arte, né? E a estética é uma arte, né? Você conseguir aí um padrão estético que é um padrão também cultural, né? Então a estética envolve a cultura daquele povo, né? Então o conceito de estética é abstrato, né? Porque muda de região para região, de cultura para cultura, né? Então aqui, né, no nosso conceito, né, geral de estética, né, para fazer aí o padrão de estética, a gente tem que envolver esses elementos. A forma que a gente batalhou no primeiro semestre de como deve ser o formato dos dentes, né? Seja anterior ou posterior, os anteriores aparecem mais, os pacientes exigem mais esses conceitos de estética nos dentes anteriores, né? Então, fazer uma prótese anterior sempre dá mais... precisa ter mais conhecimento, mais prática, né, mais técnica, né, para conseguir agradar. Então, também essa estética é variável, né? Então, para dentes posteriores, não que os dentes posteriores podem ser feios, né? Mas os pacientes exigem menos, né, dos dentes posteriores. Então, acaba sendo menor responsabilidade. Então, a forma é um desses princípios, né? A cor é outra coisa que o paciente vai querer que esteja correto, né? E a textura, se você errar, modifica a cor e a forma, né? Então a textura é outro fator. Se você deixar muito plano o dente, por exemplo, né? Isso vai fazer com que a luz reflita como um espelho. Então automaticamente vai ficar mais claro, vai ficar um flash, né? Então cada sorriso é um flash. Esse aí é o verdadeiro dente espelhado. Essa piada foi original, nunca tinha feito. Valeu. Então, a cor, né, é um princípio aí que a gente consegue, né, aprofundar bastante, né, e ela serve para várias coisas, né, inclusive para organização, né, a gente usa as cores, por exemplo, na endodontia, né, ou outros trabalhos que possuem cores, né, para determinar a forma ou a função de instrumentos, né, por exemplo. Então, a cor nos ajuda a organização, né. Uma das primeiras, as cores, então, que a gente consegue observar, vamos dizer assim, né, ela tem uma grande variação, né, de tonalidades, né. O olho humano, e a gente tem uma capacidade de enxergar várias tonalidades. Olha que palavra bonita, tonalidade, né? Então a gente enxerga nosso sistema aí ocular, visual, né? Tem a capacidade de enxergar uma grande capacidade de tonalidades, né? E quem começou com esse negócio de tonalidade foi esse cara aí, o Pitágoras, né? Você vê que 570 anos ele viveu a 497 antes de Cristo. Ele, além do teorema de Pitágoras, que todos lembram aí, como é que é mesmo? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Acho que é isso. Ok! Então, ele já tinha falado, né, essa frase aí, todas as coisas são números. É verdade, né? A gente, para ver a cor, a gente já vai lá a 1, a 2, a 3, né? 66, tapa na orelha, 62, 60, né? Inclusive na odontologia, a gente tem muita coisa em número, né? Então,
E ele deu uma viajada, vamos dizer assim, né? Ele fez um gráfico em que ele imaginou planetas, né? Então, ele acreditava que existiam... Cada planeta ele atribuiu uma cor e uma nota musical. Na verdade, ele foi meio o cara que descobriu a harpa, né? Ele pegou uma corda e tocou aquela frequência, aí dividiu no meio, ele viu que fazia o som mais agudo, aí foi dividindo, 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 ele falou, nossa, ele descobriu praticamente uma escala musical, né? E atribuiu cada nota a uma cor. Olha que interessante. E aí surgiu esse termo tonalidade, que tanto pode ser usado aí na música, né? Que tom essa música aí é amarelo? Não, é dó maior. E também na cor, o termo tonalidade comum, né? Inclusive também escala cromática, né? Se eu pegar aqui uma escala cromática e pegar dó sustenido, ré sustenido, mi, eu estou indo meio tom, mas parece que eu, né, estou dando passos curtos, né? Isso daí se chama escala cromática. A gente também tem o amarelo alaranjado, o laranja avermelhado, o vermelho, eu fiz aí passos curtos nas cores, e fiz uma escala cromática, né? Que são termos comuns aí na música, né? E nas cores, né? Agora, se observar aí dentro dos nossos olhos, lá dentro dos nossos olhos, o que faz a gente enxergar a cor, né? Os gregos acreditavam que a luz estava dentro dos olhos, né? Então, eles achavam que a luz saía do olho, batia no objeto e voltava, né? Isso eles acreditavam porque eles viam aqueles animais no meio do mato e viam o olho brilhante, né? Então, aquele olho brilhante, falavam, olha lá, a luz fica dentro do olho. Te falei, eu te disse que a luz ficava dentro do olho, né? Então, depois a gente percebeu que a luz não está dentro do olho, né? Na verdade, a luz bate nos objetos, reflete, essa luz, né, refletida, e nós observamos o objeto. Se não tiver luz, né, a gente fica ali, né, meio perdidão, assim, meio procurando, né, mas as cores não vão aparecer, né? Então, o Aristóteles mesmo, ele falou que a cor é uma coisa particular dos objetos, né? Cada objeto vai ter sua cor, mas ele não pensou na luz, né? Na verdade, a cor depende da luz também, né? Então, a luz principal que a gente tem, chamada, né, luz primária, né, que fornece aí a luz solar, né, tem várias frequências, né, de ondas, uma variedade de cores nessa luz, porque, né, e não só luz, né, essas frequências, né, abaixo ou acima, onde a gente não enxerga, né, por exemplo, ultravioleta, cancerígeno, vem do sol, né, o aquecimento, né, o infravermelho, abaixo do vermelho, acima do violeta, são áreas que a gente não enxerga também, né, o calor que produz essas energias, né? Então, a fonte de luz, a gente tem a primária, que fornece a luz, e a secundária, que reflete, como a Lua, por exemplo, né? Que reflete a luz do Sol, e nossos dentes, né? Que refletem a luz ambiente. Então, é um tipo de fonte de luz secundária, né? Secundária. Né? Então, os nossos dentes aí, essa reflexão da luz, né, é que a gente vai falar um pouco, né? Essa absorção da luz também, que acontece nos dentes, essa refração da luz que atravessa e muda o ângulo, né? Então, são fenômenos de propagação da luz, né? Então, o primeiro cara que ficou pensando nisso, em criar uma lâmpada e não depender do sol, né? O primeiro não,
O primeiro que conseguiu foi o Thomas Edison. Ele colocou ali um filamento de carbono e pegava fogo. Toda hora pegava fogo. Passava eletricidade e pegava fogo. Deu saco. Mas ele pensou, pô, se eu tirar oxigênio, não vai pegar fogo. Então ele pôs uma vela dentro, né? A vela consumiu todo o oxigênio e aí não tem como queimar o filamento. Aí ele acendeu, oba, balada a noite inteira de luz acesa, né? Então, assim, a gente começou a aperfeiçoar essa arte de iluminar, né? Depois colocamos gases dentro dessas lâmpadas, né? Que ampliaram, né? Ampliaram a iluminação, né? Um gás inerte, né? Então, por exemplo, um gás de mercúrio, né, vai produzir aí uma luz amarela, por exemplo, né? Então, ali o filamento que era de carbono melhorou, agora é de tungstênio. Olha o tungstênio, nosso amigo aí, né? Então, o W, né, a condição alta, ele é mais difícil de queimar, obviamente, né? Bom condutor. Ok, e aí esses pesquisadores, vejam só, né, que coisa, 1800 e pouco, sem internet, né? Através de cálculos matemáticos, descobriram aí nessa época a velocidade da luz, né? O que era a luz, a frequência, as cores primárias, todo o passo para descobrir como fazer aí uma televisão, né? Um micro-ondas, né? Então, que são tudo ondas eletromagnéticas, né? Então, todo o conhecimento usado hoje, né, na tecnologia estava nascendo aí, né? Então, o que são ondas eletromagnéticas, né? Elas possuem uma velocidade muito rápida, 300 mil quilômetros por segundo. Eita, nós! Né? E o vácuo é o melhor transmissor. Se tiver paredes sólidas, ele vai retardar essa passagem da luz, né? É diferente, né? Então, diferente do som, que não se propaga na luz, são ondas mecânicas, ondas maiores, né? Então, diferente de ondas eletromagnéticas, né? Então, essas ondas eletromagnéticas, elas variam o que elas são de acordo com esse comprimento da onda, né? Existe um cálculo, né, que usa que descobre aí o comprimento da onda, a velocidade sobre a frequência, né? Então, existem vários espectros, né? Na verdade, existe um espectro magnético que envolve várias frequências, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, aí as ondas maiores, né? Como rádio, ondas de rádio, né? Então, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e gama. Bum! Né? Então, tudo ondas eletromagnéticas, que variando esse comprimento de onda, você vai ter vários tipos, né, de utilidades. Né? Então, por exemplo, ondas para o raio-x. Né? Então, isso consegue atravessar, né, os tecidos humanos e imprimir uma imagem, né, do que tem mais cálcio, né, e o que tem menos. Né? Então, através da radiopacidade e radiolucidez. Né? Então, a gente consegue observar a qualidade de adaptação de próteses, por exemplo. Né? Conferir ali no raio-x se o trabalho que está subgengival, não consigo ver aí direito a término, por exemplo, né, está bem adaptado ou se tem um vão, por exemplo, um degrau, né? A fluorescência, que é muito utilizado hoje nas baladas, né? Então, os nossos dentes precisam ser fluorescentes. Os materiais que a gente trabalha, né, tem que ser que faz dente, não que faz gengiva. A gengiva não pode ser fluorescente, ele possui partículas que o quê? Que absorve essa energia luminosa de ondas curtas e converte num comprimento mais longo, né? Que aí a gente passa a enxergar, né, esse efeito fluorescente, né? Então, os materiais têm que respeitar, senão a restauração no meio do dente some com a luz negra, por exemplo. Né? Então, os materiais aí utilizados na odontologia estética possuem essa fluorescência, que é um comprimento de onda também, onda eletromagnética. A gente não enxerga, né? Já envolve
o ultravioleta, a mais que o violeta que a gente enxerga, né? A gente passa a enxergar quando é refletido, certo? Então, olha lá esse espectro eletromagnético. Então, dependendo do comprimento de onda, a gente vai ter aí, né, ondas longas e ondas, né, curtas. A luz visível aqui na região central, de 400 a 700 nanômetros, que é um comprimento de onda, né? Então, é a parte que a gente enxerga, né? O azul, por exemplo, é a frequência de onda que a canforoquinona responde liberando elétron, né? Então, faz parte ali da área, né, do azul, né? Então, a área de perceptibilidade máxima de 555 nanômetros, verde e amarelo, né? Então, temos aí um nacionalismo aí na visão. Ok. Então, ali a fluorescência na região do ultravioleta, região que a gente, né, não é mais visível, tá? Então, essa refração da luz, né, quando atravessa aí né, a atmosfera, né, cada cor vai ter seu comprimento de onda que foi separada, né, porque o ângulo de refração de cada cor é diferente. Então, quando ela atinge a atmosfera, né, é como se fosse aquele experimento, né, que o Newton, né, acabou descobrindo, né, então, através de um prisma, né? Então, a luz branca, ela possui todas essas comprimentos de onda. É a luz branca, né? Possui todas as cores, né? Então, o que acontece com essa luz branca quando atinge aí os materiais, né? Fenômenos da propagação da luz, tá? Então, o Maxwell foi o cara que descobriu aí, nessa época, 1800 e pouco, as cores primárias da luz. Isso daí é uma coisa que eu descobri bem depois, viu, de formado, assim. Para mim, cor primária era aquilo que eu aprendi na escola, né? Quando eu vi que a luz tinha cor primária, eu estava preparando aula de cor, eu falei, ixi, eu achei que eu sabia esse tema, mas não sei nada. Então, eu gostei muito desse conhecimento aí, de saber que a luz branca tem as cores primárias, não são aquelas que a gente aprendeu na escola. É azul, verde e vermelho. Azul, verde e vermelho são as cores primárias da luz. Então, quem teve uma televisão Telefunken, né? Uma televisão como essa, eu tinha na quarta da minha mãe. A gente via lá o símbolo da Telefunken, tinha 3 quadradinhos, né? Assim, com esse símbolo aí, azul, verde e vermelho. Eu achava que era bonito e é por isso que tinha. Não, é que dentro da televisão tem essas 3 lâmpadas, vamos dizer assim, né? Hoje modernizou, LED, não sei o quê, tá? Mas essas 3 cores de lâmpadas conseguem produzir todas as cores do espectro de cores visíveis. Então, combinando elas, a gente faz todas as cores. Então, basta dentro da televisão a luz verde, azul e vermelha para criar uma imagem real. Real. Olha lá, no centro dessa luz, dessa intersecção de luzes, né? A luz branca. Né? A luz branca, então, seria, para ser luz branca, tem que ter, no mínimo, pelo menos as 3 cores primárias: azul, verde e vermelha. Né? Então, agora, a mistura da luz verde com a vermelha dá uma cor secundária, o amarelo. Né? Da verde com o azul, vai dar uma cor secundária, o ciano. Né? A vermelha com o azul, magenta. Né? Magenta! Né? Então, aí nós temos essas cores primárias e secundárias da luz. Né? Olha lá, então, a tecnologia. Obrigado, Maxwell. Então, as 3 cores primárias. Né? Então, o Newton, aí, bem antes, 1600, já estava encanado com isso daí. Né? Então, ele já observou aí, né, esse fenômeno da refração
Vai lá, meu filho, isso. Então, a luz, né, se dividindo aí em todas as cores visíveis, né? Pink Floyd que o diga. Então, ele testou isso daí também com pigmento. Ele pegou lá todas as cores, misturou, vamos girar rápido, vai ficar branco, vai ficar branco. Não fica meio branco, tá? Isso daí até estava meio tendencioso, ficou branco, mas fica cinza, tá? Fica acinzentado. Então, por quê? Não é luz aquilo, aqui é pigmento, estou misturando pigmentos, né? Então não vai ficar branco, né? A luz, mistura de todas as cores da luz, aí sim a gente resulta na luz branca, né? Então aí que tem o sistema RGB, né? Que é as cores primárias da luz, né? Red, green and blue, né? Então é o sistema aditivo em que somando todas a gente tem a luz branca, possui todas as cores, né? Então, se eu estou numa balada, né? Estou lá na balada, e aí eu fiquei lá no meio. Peguei a luz azul, eu sou azul. Se eu pegar uma luz verde, eu sou ciano. Agora, se eu pegar também a luz vermelha, lá no centro, eu sou eu mesmo. Vocês vão me ver perfeitamente da cor que eu sou, porque o centro é luz branca. Agora, se eu deslocar para outras regiões, eu não vou ter a mesma cor que eu tenho, porque a cor da luz influencia a cor do objeto, né? Então, a luz bate no objeto, penetra e é imprimido lá na retina, né? De ponta cabeça, e essas células que se sensibilizam com a luz, né? Transformam um impulso físico em um impulso químico e leva uma informação química para o cérebro sobre essa informação, né? Dá uma olhadinha lá dentro do olho, como é que é, para você ver que é legal. A retina, né? Lá tem células que se chamam cones e bastonetes. Logicamente, o cone é o que tem formato cone e o bastonete é o que tem formato bastão, né? Então, nós temos essas células lá na nossa retina esperando para serem sensibilizadas com a luz, né? Elas ficam como se fosse num telão, assim, para obter a chegada da luz, né? E aí, através de neurônios, transformam, né, esse impulso físico em químico, liberando enzimas que transmitem eletricidade, né? Neurotransmissores, né? E olha que interessante, é a natureza decifrando a física, né? Adivinhem os cones. Os cones são responsáveis por ler ou interpretar as cores. Os bastonetes, eles são responsáveis pela claridade ou pela escuridão, o preto e o branco, né? Então, à noite, se a gente está no escuro, quem vai estar trabalhando são os bastonetes. A gente não tem muitos bastonetes, a gente não consegue enxergar muito bem no escuro. Agora, você pega animais noturnos, rato, gato, né? Então, vão ter um cachorro, muitos bastonetes, e eles enxergam muito bem no escuro, porque eles têm essas células, pois eles são animais noturnos, né? Por outro lado, nós temos uma quantidade maior de cones, que nos facilita aí por enxergar melhor essa variedade de cores, né, da luz branca, né? Então, a gente tem cones que enxergam 3 cores só. A gente tem cone, que é a célula que enxerga colorido, que enxerga vermelho, tem cone que se sensibiliza com azul e com verde. Então, na verdade, as nossas células, a evolução, né, foi aperfeiçoando aí nossa visão, decifrando a física, né? Se a gente tivesse células que observam as cores primárias, combinando essas células, a gente consegue enxergar qualquer cor, assim como a luz branca, né? As cores azul
verde e vermelho, conseguem produzir qualquer cor. Os nossos olhos, que possuem células para ler essas cores primárias, né, vão conseguir enxergar qualquer cor. Né? Então, é assim que funciona. Olha a visão do cachorro aí. Muita gente acha que a visão do cachorro é preto e branco. Não é bem preto e branco. Né? Parece que os caninos aí, eles não têm cones vermelhos, ou têm uma quantidade muito reduzida. Então, aí perde, né, essa sensibilidade de tudo que a luz vermelha, né, fornece. Né? Então, ele seria mais entre o azul e o verde, esses cones que ele enxerga, um degradê dessas cores. Né? E olha só, nesse degradê de cor que a gente enxerga, olha lá onde está o vermelho, na ponta. Olha onde está o verde, no meio. Olha onde está o azul, na outra ponta. É por isso que são cores primárias, são cores distantes, que quando combinadas, vai gerar o ciano, o amarelo, magenta e outras, né, combinações ainda entre essas, terciárias, quaternárias, etc. Tá? Então, e aí? Quando essa luz, né, que é branca, possui essas frequências das cores primárias, né, atingem os objetos, né, eles refletem quando são materiais opacos, né, atravessam essa luz quando são translúcidos, mas aí quando ele é translúcido, sendo transparente, atravessa mais fácil, né? Tem refração, porque mudou a densidade do objeto, mas atravessa mais fácil. Quando é translúcido, e aí já não é totalmente transparente, como é o caso do nosso dente, aí parte da luz se dispersa no meio do material, parte reflete, parte atravessa, parte difunde, parte vira fluorescência, parte pode virar opalescência, que são efeitos, né, que vamos falar aí, que acontece quando a luz atinge os materiais. Né? Opaco, reflete. Transparente, refração mais livre. Translúcido, uma difusão da luz. Né? A cor negra absorve todas essas frequências e a gente pode chamar de ausência de cor. Né? Ela absorve, quase que não reflete a luz. É por isso que a gente vai com calor de preto no sol, né? Porque ela está absorvendo, não está refletindo nada. Né? Então, o coqueiro sofre. Né? Agora, se a gente usa uma cor clara, toda a luz, né, reflete. O branco reflete todas as luzes, todas as cores que vêm nessa luz branca vai ser refletida por essa blusa branca. Né? Agora, se eu tenho uma maçã vermelha, a luz branca atinge a maçã vermelha, ela vai refletir, vai bater e voltar a luz vermelha, para a gente enxergar a maçã vermelha. Agora, as outras cores que estão presentes na luz branca vão ser absorvidas aí, né, pela maçã. Né? Se fosse uma folha, por exemplo, uma folha verde, uma folha da árvore, né, ela reflete a luz verde. Toma, luz verde para você enxergar, mas a vermelha eu quero para fazer fotossíntese. Né? Então, ela absorve todas as cores e a vermelha, né, é a responsável aí pela maquininha de oxigênio na fotossíntese. Né? Então, essa luz vermelha que está refletindo da maçã, a gente vai enxergar. Entendi, vou de novo. Então, vamos pôr filminho. Olha lá, a luz branca bateu na maçã, refletiu, veio até os nossos olhos. E aí, nós temos cones vermelhos aí que conseguem decifrar aí essa luz vermelha, que eventualmente está combinada aí com outras tonalidades, não só o vermelho, certo? Muito interessante aí a biologia, né? Então, o que pode interferir a física, né? A biofísica, né? Talvez. Né? Então, os fatores que podem interferir, então, a gente a enxergar essas cores. Né? Que fatores podem aí interferir na hora que eu quero enxergar um dente na cor certa, por exemplo?
né? Então, algumas coisas dependem da luz, como a gente viu, né? Se eu estiver na luz verde, eu fico verde, né? Algumas coisas dependem do objeto, então o objeto pode ter alguns tipos de cores e de efeitos, e algumas coisas, infelizmente, pode depender do observador, que pode já ter uma idade muito avançada, já perdeu uma acuidade visual, né? Ou tem problemas de memória, que também a cor está vinculada com fatores de memória no cérebro, né? Ou daltonismo, que daí é um problema aí, às vezes até nos próprios cones, que são responsáveis aí por observação da cor. Então, tem fatores envolvidos aí nesses três, né? nessas três categorias, né? Então, níveis de luz, por exemplo, o ideal seria, se você vai usar uma luz natural, que é certeza que é luz branca, né? Então você usar um horário em que a luz ela venha o mais reta possível aí, né? Perpendicular ao planeta, porque daí você recebe a luz branca mesmo. Agora, se você tem uma luz que vem tangenciando o planeta, por exemplo, como no caso, né? Então, aí a refração, o vermelho é a cor que tem menos refração. Então, tem o ângulo do vermelho, como vocês podem observar aqui no cantinho, né, a física dessa luz, olha lá o vermelho. É o que menos faz o ângulo, ele quase vem reto. É isso que nós estamos vendo. Né? Então, a luz vermelha. As outras cores foi lá para o Japão. O Japão está enxergando azul já. Então, então é importante, se você vai usar uma luz natural, que esteja no horário certo, senão você não vai conseguir ver uma cor adequada, uma cor real. Aqui, para encerrar esse 1 minuto, fica olhando sem parar essa bandeira aí. Fica olhando, encosta a cara no computador, encosta a cara no computador e olhe bem esta bandeira aí, né? Teoricamente, do Brasil. Sabe o que você está fazendo? Você está cansando os seus cones. O cone aí, que é responsável, os cones pelo rosa, né? Então, o cone vermelho, o cone azul, estão cansando, eles estão transmitindo neurotransmissor sem parar. Quando eu está olhando para a tela, grudou a cara na tela aí, grudou, fica olhando, continua olhando. Não sei se vocês enxergaram aí a bandeira real do Brasil, né? Por que isso acontece, né? Por que será que isso acontece? Então, a gente começa a visualizar uma imagem na parede branca, né? Está atrapalhando a sua visão isso daí, né? Vamos falar. Por que será, então, que depois que a gente ficou olhando aqui aquela imagem com a cara encostada aí no computador, né? Vocês chegaram a visualizar por alguns segundos a bandeira do Brasil, real dela, não? Verde, tudo? Conseguiu ver a brincadeira? Sim, eu consegui. Hã? Alguém conseguiu. Quiser tentar, eu faço de novo aqui. Não? Pode ir para frente. Tá? Você ficar olhando aí, ó. Cola a cara aí quem não conseguiu, ó. Cola a cara. Fica olhando. Lê. Ordem e progresso. Ok. Tá bom, tô com a cara. Continua, não pisca. Olha. Viu? Aparece aí por alguns segundos a bandeira do Brasil. Agora eu consegui. Ok. Então, o que é isso, né? Aqueles cones que estavam vendo sem parar aquela cor rosa, tô vendo rosa, para e trabalhando. Quando aparece a imagem branca, ela descansa. Só que o outro, que não estava trabalhando, né, o cone verde, ele fala, deixa eu trabalhar um pouquinho, pode deixar que eu vou. E ele trabalha, mesmo sem ter cor verde para você ver. Ele vai meio que descarregar um pouco de enzimas químicas, neurotransmissoras,
para compensar o excesso da outra. Então, você, por alguns segundos, enxerga esverdeado. Isso você fez fadiga dos receptores de cor, tá? Eles cansaram, né? Então, é por isso que um dentista ou um técnico que está vendo uma escala de cor, ele não pode ficar ali 2 minutos olhando para a cor do dente e tentando achar a cor do dente, porque vai cansar e vai ver o contrário depois, né? Vai enxergar o oposto, né? Então, é o que dizem os livros aí, que falam de estética, é no máximo 7 segundos para você escolher uma cor dentro de uma escala de cores. Você tem esse tempo aí para você, né, não começar a ter essa fadiga, tá, dos receptores. É uma dica importante, então, para a tomada de cor, né, para a realização de um trabalho com cor. Tá? Outra coisa é o daltonismo, né? Então, fazer um teste com vocês aqui, só para a gente saber se tem alguém com esse problema, né? A gente consegue ver aí os números, né, que está na imagem, para saber se você vai conseguir, né, fazer aí um trabalho na cor correta, né? Então, a gente sempre vê aí 29, 45, né? Esse aqui é um pouco mais difícil, velho. 6, né? 14, tá tudo certinho aí, todo mundo enxergando os números, beleza, né? Ok. Não enxerguei o último. Eu também não vi o 14, não. Não viu? Essa daí é a toalha da mesa da minha cozinha, não é péssimo, não, fica tranquilo. Beleza. Só para... Pegadinha! Ok, olha aí que bonito esse galinho vermelho. Olha aí esse galinho vermelho. Antes a gente tinha um desse em cima da geladeira da minha avó para ver se ia chover, né? Ó, aí ficou verde, vai chover. Né? Então, ficou azul, né? Pô, qual a cor, afinal, desse galo? Poxa vida. Bom, é amarelo, agora entendi. Né? Então, quer dizer... Não, na verdade ele é branco. Então, quer dizer, a cor... a luz influencia a cor do objeto. Esse fenômeno chama-se metamerismo. É a influência da luz na cor do objeto. Né? Então, os dentistas estão ficando um pouco mais espertos, né? Na verdade, a tecnologia, a informação, né? Tudo está mais fácil hoje. Então, nos consultórios já não pintam mais tipo aquelas paredes bonitas de vermelho dentro do consultório, porque vai cansar o seu receptor vermelho, você vai começar a enxergar verde as coisas, né? Então, as paredes, né, têm que ser neutras, né, no seu laboratório, no seu consultório, e a luz branca, né? Então, aqui uma foto, né, apenas assim, para ilustrar que as frequências, né, da luz branca tem que ter pelo menos as cores primárias, né, que já é uma luz branca. Então, tem lâmpadas que você compra, né, dessas eletrônicas aí, que é luz do dia, né? Então você pede para que seja uma lâmpada que reproduza a luz natural, né? Então são lâmpadas realmente para trabalhar, né? Para quem trabalha com essa parte de cor, tá? Então, assim você vai ter uma boa observação do objeto almejado, né? E o dentista, antigamente, assim, cometia mais esse erro de fotografar os dentes do paciente com a luz amarela. Por que aquela luz é amarela? Realmente, se fosse branca, por que não é branca logo aquela luz? Porque um material que a gente trabalha, que é a resina foto, ia polimerizar antes da escultura. Então, a luz amarela não atrapalha. Você vai lá, esculpe o dente e tal. Só vai polimerizar quando você pôr a luz azul, né? Então, é por isso que aquela luz do consultório é amarelada, tá? Outra coisa, então, seria não fotografar com essa luz amarelada, porque você tá, olha lá, olha o dente que você manda o técnico fazer, né, com a luz amarelada. Né? Então, muda completamente a cor do dente, a cor real do dente. Então, esse fenômeno chama-se
metamerismo, a influência da fonte de luz, né? Então, lá no consultório, para tirar a cor, o dentista tem que apagar aquela luzinha amarela, né? Então, essa luz aí que atinge os objetos, né, como eu já disse, né, depende o quê? Se ele é opaco ou translúcido, né? Se ele for translúcido, parte da luz vai ser absorvida, transmitida, fluorescida, dispersa dentro do material e também refletida, né? Então, a energia incidente é um cálculo matemático, é a soma de todos esses caminhos possíveis que a luz pode tomar, né? Então, a reflexão é um dos fenômenos, né? A gente tem reflexão regular, quando é um espelho, uma área plana, é aquilo que a gente não quer no dente, senão cada sorriso é um flash, né? Então, essa é a reflexão regular da luz, né? E também o dentista usa lá para dar aquela olhada, né? Quem quer fazer odonto, né, vai ter que se habituar com essa reflexão e trabalhar aí, já invertendo a imagem, né? Isso é esculpir com o espelho, né? Imagina que a mesial vai estar para o outro lado, né? No espelho. Ou você vai ter problema nas costas. Se você resolver, então, daquela velha olhadinha, que é o velho problema dos dentistas, então, né, tem que se corrigir o tempo todo para sempre trabalhar com essa visão indireta, com a reflexão regular da luz. E no final do tratamento também, esse é o crivo do paciente também, que vai usar a reflexão aí direta, né, para falar, gostei, hein? Né? Então, a luz começou a penetrar melhor nos materiais estéticos aí em 1949, como eu já falei na aula de cerâmica, né, quando eles, né, agora a Dentsply, na época, a Dent Supply Company, né, ele inventou essa vácuo durante a cerâmica, a bomba vácuo, né, para diminuir a quantidade de ar dentro da cerâmica. Isso daí aumentou a quantidade de poros, ou seja, a luz conseguiu passar mais livre, fazendo refração, né? Então, as bolhas de ar barravam a luz, então os dentes eram opacos. Então, viva o vácuo, né? 1949, né? Então, os dentes eram bem opacos, né? Parecendo aí, né? Então, não tinha nenhuma translucidez, mesmo sendo de cerâmica, né? Então, aí, com a utilização desse artifício físico, né, da remoção do ar, do forno, os dentes ficaram mais compactos, mais resistentes, maior possibilidade de lisura também, porque, né, o material mais denso fica mais liso, um polimento, né, então mais resistente, né? Então, melhorou a qualidade do material, né, em que o material agora possibilita a passagem da luz, que se chama refração, já que ela mudou de densidade. A luz vinha pelo ar e entrou dentro de uma estrutura mais densa, mais sólida, né? É o que acontece, por exemplo, nas incisais dos dentes naturais, quando a luz atinge a incisal, ela muitas vezes atravessa, mas a luz azul reflete, a luz laranja atravessa, as outras cores são absorvidas. Esse fenômeno se chama opalescência, quando tem um brilho azulado, né, por um lado, e um brilho alaranjado pelo outro, né? Então, isso também, a Dentsply, que descobriu essas partículas de cerâmicas em 1962 e começou a fabricar cerâmicas opalescentes que tinham esse efeito, né? Então, hoje nós temos incisais nos materiais opalescentes, né, que vão dar esse efeito, né? Uma reflexão de luz azul e uma absorção, uma transmissão da luz laranja, né? Esse fenômeno chama opalescência graças à pedra opala, que eu já mostrei na aula de cerâmica também. Achei que tinha slide aqui, deve estar mais para frente, né? Que é uma pedra que reflete essa luz azul, dependendo de onde você observa, ela é laranja ou azulada, né? Então, vejam aí a dificuldade dos materiais opacos, né, em atravessar a luz, né? A luz não atravessa, ela bate e reflete. Então,
logicamente, vai ser mais difícil de tornar aquele dente com aparência natural quando ele tem um objeto metálico, por exemplo, como subestrutura, né, como um núcleo colado dentro da raiz metálico, como ele, né, é um obstáculo, né, para a estética. Né? Primeiro porque a gente vai ter que esconder a cor desse metal, né, senão o dente fica cinza. Se for um provisório, o provisório acinzenta. Né? A resina às vezes não consegue, resina acrílica, né? Metilmetacrilato às vezes não consegue esconder esse metal, e aí o dente fica acinzentado. Outra coisa é que se eu fizer uma cerâmica, eu vou ter que esconder aquele metal, eu não posso colocar uma cerâmica translúcida. A metalocerâmica vai ter metal também, mais um metal para que eu tenha que esconder. Com o quê? Com opaco. Um material opaco que barre antes a luz, antes de chegar no metal. A luz não pode chegar no metal, vai chegar só até o opaco, refletir. Né? Então, não passa do mesmo jeito, mas reflete uma cor diferente. Esse é o objetivo do opaco. Né? Então, o nível de translucidez, né? Quanto é translúcido o dente? É uma pessoa jovem, né? O dente vai tendo desgaste, né? E vai ficando menos translúcido. Então, o nível de translucidez, o dentista era bom informar para o técnico também, né? Reparem aí na foto da esquerda, eu quase não enxergo os mamelos que estão internos no dente ali. O mamelo, como eu já disse, é dentina. Né? O esmalte é esmalte, o incisal é esmalte. Né? Então, que é translúcido. Quanto mais translúcido a incisal, melhor eu enxergo internamente os mamelos. Olha lá, na última foto, eu já estou enxergando bem os mamelos, então é um dente mais translúcido. Essa informação tem que passar para o técnico. Né? Não é sempre que os mamelos aparecem lindos, maravilhosos. Né? Às vezes você faz um dente ali com os mamelos lindos, vai chegar na boca, não tem mamelo, o dente é opaco, é um dente, ou a pessoa tem bruxismo, ou mais idade, ou é fumante, enfim, não é daquela boca aquele dente. Então, uma técnica aí, falando de opaco ainda, né, para tentar esconder aquele opaco, aquela tinta, é a reflexão difusa. Né? Então, tentar deixar aquele opaco irregular, para quando a luz bater no opaco, não voltar direto, ela espalha. Isso é chamado reflexão difusa. A maioria dos objetos possuem reflexão difusa, porque nem tudo é tão polido. Né? Se eu olhar aqui o chão, né, a cadeira, os móveis, são reflexão difusa. Não bateu e voltou refletindo perfeito, como um espelho. Né? Então, o metal é um material que a gente quer esconder e nós passamos opaco. Metal, a gente faz todo um procedimento, que é, eu já disse, brocas de tungstênio, espessura correta no colo, para não ter muito metal nos bordos, porque a gente é a área crítica, que é cinzenta. Né? Então, sempre essa cinturinha em volta do seu coping, isso é um coping para metalocerâmica, né? E então penteado pela drilha, e aí jateado pelo óxido de alumínio, sempre com filtro de ar para não ter óleo, sempre sem pegar com as mãos para não ter oleosidade, e isso daí normalmente vai para o forno oxidar, né? Então a oxidação torna o coping bem escuro, e aí você tem uma gama de opacos, de cores de opaco, né, para cobrir esse metal, né? Seja na cerâmica, seja na resina foto, no trabalho que você vai fazer. Aqui um exemplo de opaco da Design, que é uma bisnaga, né? A cor aí é 210, né? É a escala Chromascope da Ivoclar, que usa esses números, né? Tudo são números. Então, a gente dilui nesse líquido que está embaixo, é o líquido apropriado para o opaco, olha lá, opaque liquid, né? A gente faz uma mistura, né? Muitos usam uma primeira camada de opaco mais fluida, chamam de wash,
opaque, né? Então seria um opaco mais fluido para penetrar melhor nesse óxido que foi oxidado no forno, né? Esse metal subiu 980 graus, 10 minutos, desceu e saiu assim escurinho. Se tiver manchas, não é legal, pode ser contaminação. É bom jatear de novo, a cor tem que estar uniforme para não ter problemas na cerâmica. E aí a gente começa a aplicar esse opaco em camadas finas, 2, 3 queimas, é bom não empoçar, tem que secar na boca do forno, evaporar bem o líquido para que ele não trinque, né? Então tem várias marcas de opaco, aqui da Vision, por exemplo, é um pó que você mistura com líquido, não é pasta, né? Então a gente aplicando aí o opaco, né, de uma outra marca aí na cerâmica, né? Então com o objetivo de esconder, ou seja, ele vai refletir a luz antes que o metal reflita, né? A ideia é que a luz não chegue até o metal, porque a gente não quer reflexão cinza, né? Então aí opacos, né? Da mesma forma a resina foto. Tá? Mas eu vou trabalhar com resina foto. A filosofia é o mesmo. Talvez você tenha que pôr umas retenções mecânicas no metal, né? Algumas bolinhas, algumas ranhuras, uns cortes, né? Umas barrinhas para a resina foto enroscar, porque a adesão dela não é tão boa como na cerâmica, que vai no forno e o opaco gruda no óxido. Né? Embora essa ligação não seja muito forte, existe uma ligação química ali. Mecânica, porque a cerâmica abraça, e química, porque, né, teve uma interação com o opaco na temperatura alta. Então, agora, a resina foto é uma tinta sobre o metal que vai enroscar e polimerizar ali com a luz azul. Né? Então, como precisa de luz azul, é bom que não seja camada grossa, porque senão a luz não atravessa o opaco e a parte de baixo não polimeriza. Então, sempre camadas finas, com o objetivo de esconder o metal. Então, exemplo de marcas, de opacos, né? Então, olha lá, aplicando o opaco aí, né, nessa metalocerâmica, né? Os trabalhos do Oliver Trick, os vídeos são lindos, né? Gente bacana aí para vocês seguirem, né? Então, olha lá como... Traduz para mim aí, Diogo, vai, cara, me ajuda, vamos ver. Faz sua propaganda aí, meu velho. Como imitar o tecido refletido observado nos dentes naturais da cerâmica de metal e das coroas de zircônia. Use o pigmento rosa no seu wash bake, tipo, seria essa camada mais fluida. Tipo uma aquarela, assim, né? Isso. É ZR, né? Ou certo. no seu opaco, PFM. É a chave para criar um efeito de mist, como é que é? De fog. Quando está dirigindo o carro, assim, não dá para ver nada direito? Neblina, assim, né? Então... Tem um efeito de neblina. Entendi. Ele meio que já começa a dar um link para a gengiva, vamos dizer assim, né? Um pigmento rosa. Isso faz com que a restauração fique imperceptível. Isso, né? Então, ali uma dica dele, ó, dá para ver uma emenda ali, tá vendo? Ó, opaco meio rosa ali, ó, na cervical. Tá? Não é, né, tão perceptível, né? Porque é uma tonalidade clara de rosa, mas é uma dica. Então, tem várias, né, macetinhos aí para tentar esconder essa emenda, né? Essa linha de término, ainda mais na metalocerâmica, né? Que a gente está escondendo esse cinza, né? Dica bacana aí. Obrigado, Diogo, do Oliver Trick. Tá? Então, outra coisa assim que muitos fazem é passar uma camada de opaco branco por baixo, embaixo do opaco. Então, para esconder ali o metal, né? Então um opaco de cor branca e depois o opaco da cor que o dentista deseja, A3, A2, sei lá o que ele pediu, tá? Então, e aí, sobre esse opaco, que é da cor que o dentista pediu, alguns pulverizam o opaco em pó. Então, como se fosse fazer como é que chama? Um opaco à milanesa. Sabe o opaco à milanesa? Só não vai fritar, hein? É só para ficar com aqueles... Olha lá. Aquele pozinho, ele vai para o forno. Quando sai do forno, a superfície está irregular. Alguns fazem isso para aplicar resina foto. Né? Retenção para resina foto com o opaco da cerâmica. Tá? Já vi
trabalhos assim, né? Então, fica bem retentivo e já dá cor desejada, né? Então, isso faz o quê? A luz penetrar no dente, atinge aquele opaco e difunde, né? Não reflete direto. Então, uma reflexão difusa dentro do dente, né? Lá na região do opaco, tá? Então, dessa forma, né, é possível, então, realizar trabalhos aí de metalocerâmica, né? Inclusive em titânio, que é biocompatível, né? Queremos ficar livre do níquel, né? Então, as alternativas seriam cobalto cromo, titânio, ouro cerâmico, né? Então, para fazer essas próteses, né, também biocompatíveis. Então, você precisa ter treino, técnica, para que esse metal, né, não fique assim, por exemplo, né? Você vê que é um trabalho aí que está tendo que ser substituído, né? Mas é um trabalho que estava com a cervical já cinzentada, nitidamente, né? Houve ainda esse problema periodontal que acabou expondo a linha de término, né? Então, normalmente, para remover esses trabalhos, não pode dar pancada, pegar um negócio, pá, metalocerâmica, estiver bem colada, bem adaptada, não sai, vai quebrar a raiz, não vai sair, né? Então, o cimento retém mesmo, se estiver bem feito. Então, o ideal é cortar esses trabalhos, né? Cortar, pegar brocas corretas, abrir, o dentista vai lá e vai abrindo como se fosse casca de ovo esses trabalhos para substituir, né? Então, para quê? Para não fazer com que essas raízes aí fraturem, né? Tentando remover o trabalho. Então, dá trabalho tirar isso aí, dá trabalho, tá? Mas, ó, reparem como esse metal, né? Ele atrapalha a estética do trabalho, né? Nós temos que esconder ali o cinza na cervical, é uma região que vai pouca cerâmica, então fica mais difícil esconder o metal, por isso que o metal tem que ser bem fino, 0,3, né? E a luz não vai passar pelo seu trabalho, né? Ela vai passar só pela incisal, às vezes nas proximais, né? Mas fica mais difícil, né, a naturalidade. Por isso, a tendência hoje, pela busca estética dos trabalhos metal-free. O dente natural, como a gente vê nesse corte, uma foto, gentileza, do Sérgio Barreto, né, um técnico de Vitória, muito bom, feríssimo, abraço para o Sérgio. Saudades do Orkut, né, que a gente trocava ideia na comunidade de cerâmicas odontológicas, era demais, né? E coisa de velho já. Então, olha aí esse dente em corte, olha a dentina, que coisa linda, né? A dentina, ela vem ali na região do mamelo, né? E ela fica fininha, né? Parece afiada, né? Então, a quantidade de dentina ali na incisal acaba passando bem a luz, né? Ela passa, ela é translúcida, né, na região incisal, aquela região dos mamelos. Olha o esmalte, né? A característica do esmalte, né? São prismas, essas linhas são prismas de esmalte, né? Então, a região bem translúcida, um corte de dente, né? Tem uns cortes, umas fotos lindas do Sérgio Barreto, ok? Então, o dente natural, quando a luz incide, parte e reflete, uma reflexão difusa, porque o dente não é lisão. Então, você tem uma reflexão ali difusa que vai depender ali da textura do dente de cada um, né? Tem pessoas que, por escovação exagerada, vão ficando com o dente liso mesmo, plano, refletem mais, né? Agora, parte da luz, né, penetra e também se difunde na dentina, como se acendesse ali por baixo do esmalte, né, um abajur que a gente visualiza, né, os mamelos, os detalhes dessa dentina, né? Parte atravessa ainda, né? E nesse efeito de reflexão, às vezes ainda tem a opalescência, quando reflete azul e atravessa o laranja, né? Então, quando a gente aplica uma cerâmica ou uma resina foto, a gente, basicamente, o que vai determinar a translucidez do dente é essa área cinza interna, que são translúcidos.
né? Então, a resina foto vai ter translúcidos com diversas cores, a cerâmica vai ter translúcidos com diversas cores. A incisal, ela já reflete mais a luz. Ela tem um pouco de esbranquiçado. Então, bateu na incisal, ela reflete. Depois, o que passa pela incisal, ou passa muito, porque tem bastante translúcido, ou passa pouco, porque tem pouco translúcido. Vai depender se o dente é jovem ou não. Então, basicamente, na montagem de um dente, é dentina, translúcidos entre os mamelos e depois incisal recobrindo o dente. São as... Antes, nos provisórios que nós vamos fazer quando retornarmos, a técnica vai ser mais simples. Vai ser só dentina e incisal. Eu já tinha até perguntado isso em prova. Dentina e incisal é um dente standard, um dente padrão, um dente de escala. Agora, se eu quero mais translucidez, aí eu tenho que colocar translúcidos por baixo da incisal, ok? Então, nessa região. Eu tenho 10 minutos aí. A aula está indo bem. Então, olha aí, a incisal aplicada antes, linda foto aí do meu amigo Wilkins, um abraço para o Wilkins da FOP, prótese fixa. Então, essa foto que ele pegou do Luiz. Então, olha lá, foi aplicado aqui a incisal, provavelmente sobre um silicone, né? Aplicou a incisal, colocou luz, polimerizou e aí veio com a dentina por baixo. Com a dentina da cor que desejaria fazer a cor do dente, vendo, montando, polimerizando, e já montando os mamelos por baixo desse esmalte. Naquela área sobre os mamelos, você quer um dente bem translúcido? Coloca translúcidos, transparentes, transpablue, para se quiser aumentar o efeito azulado. Quer sumir com os mamelos? Então, fecha mais com incisal, que ela já tem um branco, já vai esconder mais. Ou mistura incisal com a própria dentina. Aí ela vai ficar com translúcida, porém com um pouco de amarelado. Então aí os mamelos vão sumir ali dentro, né? Então vai ficar menos translúcido. Então é assim que a gente varia aquela foto, dentes mais translúcidos e dentes menos translúcidos. É com essa camada interna de massas translúcidas, tá? E aí o dente com a textura, olha lá, feita linhas horizontais, né? Você pode visualizar o dente do lado sujando com carbono. Aquele carbono que a gente vê a altura do dente, você suja no gesso o dente do lado. Você vai ver áreas profundas e áreas rasas. As áreas rasas suja mais, as áreas profundas suja menos. Então você acaba sabendo como fazer, como copiar a textura do dente ao lado. Dica do Oliver Trick também, tá? Tem vídeos dele mostrando essa texturização. Tá? Então, depois o dente tem que ser polido, né? Polimento é diferente de texturização. Você tem que deixar o dente liso, porém com textura, né? Não pode estar rugoso. Rugoso é áspero. Áspero acumula bactéria, né? Então dificulta a limpeza. Dá atrito nos dentes na mastigação. Isso é áspero, não é bom. Textura é um pouco mais amplo a observação. São ondulações, não é áspero, ok? Então, olha lá a textura desse dente. Esse dente está liso. Esse dente está liso, tá? Porém, com textura. Com textura. Olha lá, produzido aí. Olha a translucidez. Então, ondulação é diferente de rugosidade. Rugosidade não é bom. Se eu pego uma broca diamantada, olha os diamantes na imagem aí, microscopia eletrônica, essa foi da minha tese mesmo, de doutorado, 2009. Então, eu observei no microscópio o que acontecia com a cerâmica quando a gente passava uma broca dessa. Ela fica muito áspera, muito abrasiva, muito irregular.
né? Então, isso é prejudicial, né? Isso vai acumular bactéria. Se o dentista desgasta ali um dente com brocas, tá alto, tá alto, tá alto. Um dente de cerâmica, acabou de cimentar, tá alto. E manda o paciente embora, não é legal. Ele vai ter que perder um tempinho e polir aquela superfície, né? Dar um polimento naquela superfície para que ela fique regular, né? Ou devolver para o laboratório, se ainda não cimentou, falar, me dá um glaze aí, por favor. O glaze é uma camada de vidro de baixa fusão, que numa temperatura mais baixa que a cerâmica que eu estou trabalhando, em que esse vidro sela os poros, né? E deixa a superfície mais lisa e regular, tá? É bom tirar as marcas da broca, às vezes com uma lixa bem fina, e depois dar o glaze, senão aquela irregularidade da broca ainda aparece, tá? Então, ok, esse é o procedimento. Nesse glaze a gente consegue maquiar, pigmentar, mudar a cor da cerâmica, se ela estiver na cor errada. É o que nós vamos falar na quinta-feira, né? Vamos falar um pouco de maquiagem e pigmentos, escala de cores odontológicas, né? Então, o nosso trabalho, quando a gente faz, né? Então, vai seguir esse padrão, né? Seja metalocerâmica, seja metal free, mas ele vai ter que ter dentina, translúcidos e esmalte, né? Então, a dentina, aqui nesse caso, uma cerâmica prensada. Então, a parte de dentina foi prensada internamente. Fez com cera, incluiu, prensou a dentina e aí recobriu, aplicando, né, com uma cerâmica compatível, né? Então, essa área de esmalte, né? Então, a gente tem trabalhos aí, né, resina foto, cerâmicas, que são muito translúcidos, né? Vejam aí, tem um efeito que se chama Windows da Vita, que é bem transparente mesmo, né? Então, são materiais para a gente tentar esconder a emenda, né? A emenda, como nessa faceta, né? Nessa faceta aí, né? Feita aí sobre o refratário, que é outra técnica, né? Com essa parte bem transparente para tentar sumir com a emenda, que é a preocupação, você vê aí em qualquer trabalho, né? Então, esses materiais aí translúcidos, o dente natural, né? Translúcido, as cerâmicas, os compósitos, né? A gente tem transparentes, vidros, como o próprio Windows, que eu falei, efeito da Vita, resinas transparentes, né? Como a própria resina acrílica transparente, é bem transparente, né? Para fazer aparelhinho. E esses trabalhos transparentes, translúcidos demais, é um problema para a gente cobrir manchas marrons, por exemplo, nesse dente. Então, olha lá, escala de dentina. É legal ter uma escala de dentina sem o dente pronto com esmalte, né? Então, seria uma escala para ver que cor que eu ponho aqui dentro, né? Então, ali aquela escala da dentina, né? Então, é uma escala que está a cor pura. A1, A2, A3, A3,5, A4, B1. Ó, não tem incisal, não tem translúcido. É para quê? Para eu colocar ali do lado do dente e ver, deixa eu ver, que cor vai embaixo aí, né? Que cor vai embaixo desse trabalho? Tem que ser uma cor igual da dentina que o paciente tem. O dente está gasto ali, nesse central. Vê a cor que a dentina está. A dentina está lá. Vê a cor da dentina. Já meio caminho andado. Mais fácil de observar o dente com incisal aqui, né? Então, que às vezes a incisal é uma interferência, né? Em trabalhos como ali a onlay, na foto de cima, pô, o dente não está cariado. É uma dentina afetada pela cárie, porém é uma dentina sadia. É uma dentina bem calcificada. Isso é bom, porque o nervo está protegido por essa dentina aí. Se eu tirar, é capaz de o dente doer e ter que tratar o canal. Nós somos conservadores. Segura a onda aí. Vamos tentar esconder essa mancha marrom aí. O que preciso fazer? Se eu fazer uma onlay sobre esse trabalho, o dentista molda o gesso, eu vi o gesso branco. O dentista tem que avisar, ó. Aí o substrato é escurecido, tá? Então ele faz uma observação no trabalho. Ou a foto, como essa foto aí para o técnico saber. Você vê ali, recebe o gesso branco, você faz onlay e não se preocupa com isso. Põe dentina, põe esmalte, na hora que cola pode ser que fique marrom. Então, o ideal, o dentista informando, na cerâmica, a gente tem aí cerâmicas, por exemplo, Deep Dent, é uma dentina opaca, ela barra a luz, né?
lá no fundo do seu trabalhinho ali que você vai fazer, sei lá, se na técnica do revestimento, da platina, ou se vai ser prensado, aí tem que pegar um material opaco prensado, né? Mas o importante é que no fundo dessa restauração seja um material opaco. Dentina opaca existe. Olha lá, dentina opaca. Cadê? Não estou vendo. Da Vision, Opaque Dentine, tem a cor lá. Em cima ali, acho que é escrito A2, se eu não me engano. OD, Opaque Dentine. Vai voltar, Má? Eu acho que não tem necessidade, sim. Eu acho que vai parar aqui na dentina opaca. Tá ótimo. Tá? Então, aqui, opaca, na caso da resina, ó, opaco dentina também. Né? OD, opaco dentina. Passa por baixo para esconder. A luz bate e volta, esconde o que tem embaixo. Não pode pôr uma coisa translúcida. Né? Mesma coisa nas pastilhas que eu vou falar semana que vem. Você tem pastilhas HO, Height Opacity. Ou seja, se você quer esconder o trabalho, prensa com uma pastilha opaca. Você tem que esconder alguma coisa. Não tem que esconder nada, então Height translúcido. Facetas, né? Trabalhos translúcidos. Então, assim, terminamos a aula com o nível de opacidade e translucidez desses materiais. Tá ok? Valeu, people!